Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do projeto Estudo do Evangelho Online. São publicados 2 vídeos novos toda semana e para não perder nenhuma publicação, é importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Vamos começar pedindo a Jesus que nos abençoe e que permita que os bons espíritos possam nos guiar nessa leitura, nos intuindo e facilitando a compreensão e assimilação dos ensinamentos aqui discutidos. Estamos no capítulo 13, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, nós vamos falar de caridade, né? E vamos abordar os itens 9 a 16 desse capítulo, que compõem as seções caridade material e caridade moral e a beneficência, que estão nas instruções dos Espíritos. E para falar desses dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade moral, a primeira mensagem é do Espírito Irmã Rosália, recebida em Paris em 1860. E ela começa com um convite, né, para que amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Ele convida, ela nos convida, né, a que nós adotemos, né, como guia na nossa existência essas orientações de Jesus que estão nos evangelhos, né? Primeiro, ela convida aqueles que possuem recursos para que eles possam destinar esses recursos em prol dos menos favorecidos, como forma de diminuir o sofrimento desses irmãos. Então, aqueles que possuem alguma capacidade financeira, que se use essa capacidade para dividir com aqueles que pouco têm, né? Essa é a caridade material, que é ainda muito importante no mundo que a gente vive, cheio de desigualdades. Temos irmãos que necessitam ainda do básico necessário à sobrevivência. E esse básico pode ser suprido com a ajuda daqueles que têm um pouco mais e podem dispor desse pouco mais que têm com esses irmãos que nada ou muito pouco possuem, né? A finalidade dessa caridade material, como eu bem falei anteriormente, é suprir as necessidades básicas dos indivíduos, né? Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir para nos proteger das intempéries, nós precisamos ter um lugar para morar, e essas necessidades básicas, elas precisam de recursos para que elas possam ser supridas, né? Então, a importância da caridade material. Você primeiro supre os necessitados do mínimo necessário às suas vidas, né? E ela fala nessa mensagem da alegria que ela experimentou quando partiu para o plano espiritual e reencontrou aqueles a quem ela, na sua última existência, foi permitido ajudar, né? Ela coloca essa situação como sendo de uma alegria imensa poder rever essas pessoas e ver a realidade espiritual desses que, na terra, na matéria, eram miseráveis, eram aqueles que viviam nas zonas mais pobres de Paris, onde ela viveu nessa última encarnação, né? Mas a caridade que ela prestava a esses irmãos, muitas vezes não era a caridade material, né? A irmã Rosália fazia parte das irmãs de caridade, né, na ordem vicentina, e ela tinha um trabalho muito rico, muito grande junto a esses pobres da rua, a esses que pouco tinham
a esses miseráveis, né? Ela desenvolvia um trabalho importante com relação a essas pessoas, mesmo nos períodos mais delicados que, que, que ela vivenciou, né? Chegando ao ponto de na epidemia de cólera que ela vivenciou ainda no século XIX, dela ir para a rua ajudar, inclusive, a recolher os cadáveres dos indigentes que ficavam largados onde eles vinham a falecer, né? Então ela tinha essa preocupação, ela tinha esse entendimento da necessidade de nós não tratarmos com desprezo os nossos semelhantes, né? E essa é a caridade moral, né? Ela dizia nessa mensagem que a caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. Hoje a gente usa muito a palavra suportar como uma forma pejorativa, né? Ah, eu não suporto fulano. Ah, eu não suporto cicrano. Mas o suportar aqui é no sentido de dar suporte verdadeiramente. Nós nos apoiarmos uns aos outros, nos amparando em nossas necessidades. Eu amparando o irmão em algo que eu posso ajudá-lo e ele me amparando naquilo que eu tenho necessidade. Já que todos nós temos nossas necessidades de ajuda, de consolo, né? De estímulo. E ela nos termina a sua mensagem nos lembrando que Jesus disse que nós todos somos irmãos, né? E que a gente deve sempre pensar nisso quando for repelir alguém que nos procure buscando ajuda, né? O autor da segunda mensagem, ainda nessa seção que fala de caridade material e caridade moral, é o espírito que se intitula como um espírito protetor, que deixou uma mensagem também no ano de 1860 em Lyon, na França. E ele inicia tentando responder uma pergunta que ele disse que ouvia muito dos que chegavam a ele, que era: como posso fazer caridade se eu nem mesmo disponho do necessário para viver, né? Como é que eu posso ajudar se eu não disponho de recursos financeiros? E ele diz na mensagem que a gente tem 1000 maneiras de fazer a caridade. Que a gente pode fazer a caridade por pensamento, por palavras, por ações, por pensamentos quando a gente ora por alguém que está passando por dificuldade. Muitas vezes a gente não pode ajudá-lo materialmente, nem pode estar junto por alguma circunstância, mas mesmo à distância, a gente pode agir com caridade, usando a prece, orando para que aquela situação que causa sofrimento no irmão possa ser resolvida, possa ser minimizada. Por palavras, quando a gente chega àqueles que a gente identifica que precisam de um estímulo e conversa com eles, aqueles que passam por uma dificuldade e precisam de um consolo, de uma palavra amiga, de uma orientação, nós podemos, sem gastar nada material, ajudar, conversando com as pessoas, entendendo, percebendo a situação que essas pessoas estão passando, né? E por ações, né? A gente pode, muitas vezes, apenas escutar o que o companheiro tem a dizer, o que o irmão tem a dizer. A gente pode acompanhar a pessoa em uma situação específica, né? Para dar apoio, para estimular, né? Para orientar. A gente pode cuidar, né? A gente não precisa gastar dinheiro com essas ações. A gente dá o que nos é próprio. A gente dá a nossa atenção, né? Amai-vos uns aos outros. Ele coloca que esse preceito a gente deve usar como uma bandeira, né? E que, adotando esse preceito como bandeira,
a gente vai ter alegria e consolação, né? Essas duas mensagens mostram para a gente que a prática da caridade ela não se limita àquela doação de alimentos, a doação das roupas que já não usamos mais, né? A caridade ela é muito maior do que o bem material que você compartilha. A caridade maior que possamos fazer para com o irmão, ela muito provavelmente ela não vai necessitar de que a gente disponha de qualquer recurso financeiro. Muitas vezes esse momento de atenção é tudo o que a pessoa precisa para ter o estímulo necessário à superação das suas dificuldades, né? A poder dar o passo necessário para a resolução de seus problemas, né? Então, que a gente fique atento a essas oportunidades e não deixemos que elas passem por nós desapercebidas. Em seguida, a gente entra na seção da beneficência. A beneficência é o ato, a prática ou a virtude de fazer o bem a alguém, de beneficiar o próximo, é de agir em prol de outra pessoa, né? Dentre as mensagens que compõem essa sessão, a primeira é do bispo de Argel, Adolfo. Ele diz que nós devemos ir ao encontro do infortúnio, né? A gente tem que ir em socorro, nós temos que ser os agentes da ajuda. Nós não podemos ficar passivos, nós temos que ir em busca daqueles que necessitam do nosso amparo. E ele alerta que a gente deve buscar, sobretudo, as misérias ocultas, porque, segundo ele, essas são as mais dolorosas. E as misérias ocultas não são essas que a gente vê aos olhos facilmente, né? Não é aquela pessoa que está ali maltrapilha, precisando da ajuda material. Muitas vezes a miséria oculta está no sentimento que a pessoa está vivendo naquele momento. E para que a gente perceba isso, a gente tem que interagir com a pessoa. A gente tem que se dar a liberdade de permitir o contato com aquele a quem nós queremos ajudar, para entender as suas necessidades, entender o que é que ele está passando e como a gente pode ajudá-lo naquele momento, né? E ele diz que, se dirigindo à caridade, né, fazendo referência à caridade, chamando-a de virtude divina, ele diz que foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Então, ele traz a caridade como sendo o meio de nós sermos felizes, mesmo num mundo tão infeliz como é o nosso, né? Num mundo ainda tão cheio de misérias. A saída para isso, a busca da felicidade que tanto a gente almeja, está na prática da caridade, né? Em seguida, São Vicente de Paulo, numa mensagem recebida em Paris, em 1858, diz que a alma não pode se elevar às regiões espirituais mais altas senão pelo devotamento ao próximo. Ele coloca que a ação da beneficência, né, agir em benefício ao próximo, é que faz com que nós encontremos felicidade e consolação. Nossos males, segundo São Vicente de Paulo nessa mensagem, vêm do abandono voluntário que nós fazemos das leis divinas, principalmente daquela resumida por Jesus quando ele diz: amai-vos uns aos outros. Ele diz que quanto mais nos afastamos dessa lei divina, mais estaremos entregues a esses males, né? A essas situações de sofrimento. Em seguida vem um espírito que se intitula Carita,
com uma mensagem recebida em Lyon em 1861, se apresentando como a caridade. E ela, numa mensagem muito bonita, ela diz que segue o caminho que conduz a Deus e pede para que a gente a acompanhe nessa jornada. Ou seja, que a gente adote a caridade como sendo uma prática diária, como sendo uma prática que a gente vai levar a todo local que a gente for, em todas as relações. Em tudo nós podemos agir com caridade, em pensamentos, né? Em fala, em atos, em tudo nós podemos balizar as nossas práticas na caridade. Um espírito protetor vem em uma nova mensagem em Lyon, em 1861, dizer que a indulgência também é uma caridade. A disposição para que nós perdoemos as culpas e os erros alheios, e mesmo os nossos, é uma caridade. O perdão é um ato de caridade muito importante. É um ato que nos liberta do sofrimento, daquelas situações que nós atribuímos como faltas cometidas, sejam contra nós ou que nós tenhamos cometido contra outras pessoas. Então, que a gente perdoe os outros e nos perdoe, entendendo que isso é um grande ato de caridade. João, numa mensagem em Bordeaux, em 1861, nos traz a ideia de que nós possuímos um tesouro muito grande que pode ser compartilhado, que é o nosso tempo, né? Mesmo que nós não tenhamos recursos financeiros para comprar alguma coisa para distribuir ou para compartilhar, mas nós temos nossas horas do dia. Uma boa parte delas hoje nós dedicamos ao nosso ganha-pão, ao nosso trabalho, né? Ao estudo, ou que seja. Mas nós temos horas ociosas que poderíamos dar um uso mais importante, né? Qualquer que seja a classe social que a gente pertença, alguma coisa a gente tem para dividir, que é esse tempo. É o tempo. É a nossa capacidade de agir por nós mesmos, né? Com esse tempo, a gente pode estar produzindo alguma coisa para compartilhar. Se o meu ofício me permite fazer alguma coisa, que eu possa fazer parte disso também para doar para outras pessoas. Se eu costuro para vender, eu posso costurar também em um horário meu livre para compartilhar essas roupas com aqueles que precisam se vestir, né? Se o que eu sei fazer é cozinhar, eu posso ajudar num local participando da realização lá do alimento. Eu posso me voluntariar em projetos que são diversos, né? Ah, meu dom é trabalhos manuais. Ok, então que se a gente se integre num local onde você possa compartilhar esse seu dom de trabalhos manuais com pessoas ali que querem aprender e, quem sabe, extrair disso uma fonte de renda, né? Então, que a gente possa usar desse tesouro que a gente tem, que é o tempo, tão precioso, para também compartilhar com outras pessoas. Ele encerra dizendo que, seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Então, que a gente tenha isso em mente, que a gente possa absorver verdadeiramente essas orientações, levando a caridade como bandeira, como sendo a nossa
orientação máxima, o nosso modo de viver, que isso certamente nos tornará pessoas melhores e mais felizes, como dizem os Espíritos nessas mensagens. Grande abraço a todos e até a próxima.